Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aqui é o Éder. Hoje nós vamos continuar aí compreendendo o que é contexto, principalmente contexto bíblico. Nós iremos analisar 3 exemplos da palavra de Deus e como que a gente, ao ler esse texto, esse verso, a gente talvez tenha compreendido errado até nos dias de hoje. O primeiro exemplo que eu quero falar com vocês está lá em Mateus 18, verso 40. Antes, peço que você aí, ao assistir o vídeo, você deixa aí o seu like e se inscreva aí no canal, compartilhe nas suas redes sociais, que você não tem noção como isso ajuda o canal aqui. Essa é a primeira parte dessa explicação. Você vai se surpreender quando você começa a analisar os textos dentro do seu contexto. Tá bom? Então, vamos ler o primeiro texto aqui que está lá em Mateus 18, verso 40, verso 20, na verdade. Diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vocês já ouviram falar isso? Está aqui no texto de Mateus 18, verso 20. Nós estamos lendo um verso. E muitas pessoas falam, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Mas será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Então, se você estiver no seu quarto, se você estiver sozinho, Jesus não vai estar ali. Só se tiver 2 ou 3 reunidos, a partir de 2, aí Jesus estaria ali no meio. O que esse texto quer dizer e como é importante nós analisarmos o contexto? Nós já falamos outras vezes aqui, repetidas vezes, eu não vou cansar de tocar nessa tecla, de que o contexto, geralmente, ele está em alguns versos antes e alguns versos depois, para poder você entender o contexto daquele verso que você está estudando. E às vezes nem isso é suficiente. Às vezes é necessário você ler todo o capítulo para você entender do que está sendo falado ali. O que o autor quis passar para aqueles ouvintes. E às vezes, nem mesmo você estudando o capítulo, você consegue entender, você precisa ler todo o livro, no caso aqui do livro de Mateus, para entender aquele assunto. Então é importantíssimo nós analisar os textos dentro de contexto. E você vai ver aqui que, ao analisar aqui o contexto, esse é o primeiro exemplo, peço que você fique até o final do vídeo, que você vai se maravilhar quando você analisar esses 3 exemplos. E no próximo vídeo, nós vamos continuar nessa série de contexto bíblico. E nós vamos analisar um pouquinho, dando um exemplo na palavra original do hebraico, para que você possa compreender um pouco mais ainda. E você vai ter uma visão totalmente diferente daqui por diante da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Porque o objetivo aqui, o nosso objetivo, o meu objetivo aqui, o objetivo do canal, é ajudar você a compreender o texto dentro do contexto. Por que é importante? Porque você se blinda, você se protege contra deturpações, você se protege contra interpretações equivocadas. E hoje muitas pessoas são arrastadas por isso, são enganadas. Pessoas dentro da religiosidade, elas acabam ficando presas por não entender a palavra de Deus corretamente. Não estou dizendo aqui que eu sou contra a religião, pelo contrário, eu acho que as religiões são muito importantes.
mas há uma necessidade do povo, principalmente do povo brasileiro, a, a estudar. E esse canal tem esse objetivo para ajudar você, ok? Então veja só, então no verso 20 nós lemos aí que Jesus disse, porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, disse Jesus, ali estou no meio deles. Agora, por que Jesus está falando dois ou três? Ele estaria ali no meio. Se você voltar no verso 15 em diante, aí você vai ter uma noção melhor deste contexto, quando Jesus fecha essa ideia, né? Então, no verso 15, está relatado assim. Olha aqui, olha o assunto que está sendo relacionado aqui para você entender por que Jesus falou aquilo. Se teu irmão pecar contra ti, vai ergui-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Entendeu? Olha aqui. Já está ficando claro. Para que, pelo depoimento de duas ou três, o quê? No verso 16, testemunhas, toda palavra se estabeleça. Interessante que existia essa lei lá em Deuteronômio 17, verso 6, já tinha essa lei. Toda palavra é estabelecida não somente com uma testemunha, mas teria que ter duas ou três testemunhas, toda a verdade, toda a palavra era estabelecida, era então aceita. Então, seguindo esse princípio, o que Jesus está falando aqui é como se deve tratar um irmão culpado, como que se deve tratar uma pessoa que fez alguma coisa contra você ou contra outra pessoa, enfim. Como que deve se tratar? Então você vai conversar com ele sozinho. Se você conseguir convencer que ele está errado, ok. Se não, você leva uma pessoa ou leva duas. Então Jesus está falando aqui pelo depoimento de duas e três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. E aí, como é contexto, vamos ler todo o contexto aqui. E é verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai, que estás nos céus. Agora fechou. Agora nós vamos entender esse verso que nós lemos primeiramente fora do contexto, agora nós conseguimos entender. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estou com eles. O que está falando aqui? Que quando há um problema, você tem que levar duas ou três testemunhas. Quando há duas ou três testemunhas, toda a verdade se restabelece e Jesus vai estar no meio dessa questão. Você viu que legal? Quando você lê dentro do contexto, como que dá uma coisa diferente. Quer ver outro exemplo? Por exemplo, João 5,39. Está aqui pertinho. Livro de João 5,39. Muito usado até. E não é, de certa forma, não é, digamos assim, que não tem problema assim tão sério, né? Alguns assuntos sim. Mas nesse caso aqui, nesse texto que eu vou ler, não é muito sério usar o texto dessa forma. Mas diz assim, disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Se você ficar só com esse verso, o que dá para entender? Dá para entender que Jesus está dizendo assim, olha, vocês precisam examinar as escrituras, porque vocês julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que falam ao meu respeito, que testificam de mim. E muitas pessoas usam esse texto a si mesmo. Mas
Jesus não está dizendo para os judeus, para os fariseus ali, que essa é a questão, para eles examinar as escrituras. Então, o contexto ele vai te dar uma interpretação correta do texto. Quando você lê só o texto isoladamente, dá uma noção, dá uma interpretação diferente de que, na realidade, esse verso quer dizer. Então, nesse caso aqui, que é um outro exemplo que nós estamos comentando, João 5,39, Jesus diz, examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas Jesus não está dizendo aqui para os fariseus, para os judeus, eles examinar as escrituras. Porque os judeus e os fariseus já examinavam as escrituras. Eles estudavam muito as escrituras. Inclusive, um menininho de 12 anos, judeu, ele sabe o Torá de cor, que é os 5 livros, os primeiros 5 livros do Velho Testamento, o Pentateuco, o livro da lei, escrito pelo Moisés. Então, Jesus não está dizendo assim, examinar as escrituras. Jesus não está pedindo para ele examinar. Lógico que temos que examinar, mas pelo menos nesse texto não é isso que Jesus está falando. Lógico que se você usar para fazer uma aplicação, nós já até falamos em outros vídeos o que é interpretação e o que é a aplicação. É diferente. Interpretar é uma coisa, aplicar é outra. Mas se você quiser fazer uma aplicação, olha, Jesus está falando que devemos examinar as escrituras, não vejo problema. Nesse caso aqui não tem problema. Até dá para você... O texto até suporta você fazer essa aplicação. Até suporta. Até dá. Agora tem texto que às vezes as pessoas forçam. Mas, na verdade, não é isso que o texto está dizendo. Ah, Éder, mas como que você sabe? Como que você sabe que não é isso que está dizendo? Simplesmente devido ao contexto. Porque devido ao contexto, agora, para você entender, no verso 40, Jesus continua dizendo, veja o verso 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Então Jesus não está falando assim, olha, examinar as escrituras. Jesus não está falando, não está pedindo, não está orientando eles a examinar as escrituras. Não, Jesus está afirmando que eles examinam. Você viu que interessante? Jesus está dizendo aqui, vocês examinam a escritura, vocês estudam, vocês examinam as escrituras e vocês julgam ter nela a vida eterna. Vocês estão certos. E são essas escrituras que vocês examinam. Veja, Jesus está afirmando que eles examinam. Jesus não está pedindo para eles examinar. Jesus está simplesmente afirmando que eles já examinam, já estudam. E essas escrituras que vocês examinam, elas testificam de mim. Ela fala de mim. Ela testifica de mim. Ela me revela a escritura. Aí vem o contexto. Contudo, mesmo assim, contudo, vocês examinam as escrituras, contudo, vocês não querem vir a mim. Contudo, vocês não querem me aceitar. Contudo, vocês não creem em mim para ter a vida eterna. E é isso que nós vamos, ao longo dos vídeos, vamos gravar bastante vídeo, tudo nessa linha de raciocínio. Porque eu creio piamente, escritura interpretando as escrituras. Lógico que às vezes haverá necessidade de analisar os textos no original, por exemplo, aqui no original grego, tem aqui o interlinear, temos aqui o texto majoritário, enfim. Mas a princípio é isso. Você viu como ficou diferente a interpretação dentro do contexto? Mas, agora veja só. Vamos para o terceiro exemplo aqui. Muito legal também, Mateus 26. Olha que interessante. Mateus capítulo 26, verso 41. Olha que legal. 26, 41. Jesus diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne
é fraca. Eu li esse texto aqui várias vezes. E quando você lê só o verso 41 do capítulo 26 de São Mateus, você fala, puxa, a vida é mesmo, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Nosso espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Por que Jesus diz que a carne é fraca? Porque não tem fraqueza em relação ao pecado? Não. Se você analisar o contexto, e às vezes, muitas das vezes nós usamos e aplicamos esse texto e interpretamos dessa forma. Olha, a carne é fraca, então nós caímos. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Se você for analisar o contexto, não é isso. Na verdade, a carne é forte, não é fraca. É por isso que nós temos que subjugar a nossa carne, nós temos que viver uma vida de renúncia, porque a nossa carne é forte, não é fraca. Então a gente tem muito mais tendência de viver na carne que no espírito. Então, quem é mais forte? É a carne. Mas aqui está dizendo que a carne é fraca. Por que é fraca? Aí você vai de novo no contexto. Verso 3, vamos ler verso. Dá para ler assim. O vídeo não ficar muito longo, nós poderíamos ler aqui o capítulo 26, nós poderíamos ler aqui 26 a partir do verso 31, ou a partir do verso 36. Aqui está dentro do contexto que Jesus estava lá no monte de Getsemane, onde estava ali em angústia, estava se preparando para os momentos finais da sua vida. Ele ia ser crucificado, ele já sabia disso. Então ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava se preparando para os eventos finais da sua vida, né? Mas eu vou ler a partir do verso 38. Então lhes disse, Jesus disse aos discípulos que estavam com ele: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, então Jesus se adiantou um pouco do grupo de discípulos, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou o quê? Achou eles fazendo o quê? Orando também? Junto com Jesus? Porque Jesus se adiantou um pouco. Quando Jesus voltou, encontrou eles fazendo o quê? O que eles estavam fazendo? Olha o contexto agora. Oh! Eita, nós! É o que eu falo, meus amigos. Contexto é tudo. Voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Dentro desse contexto é que Jesus fala: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por quê? Por que a carne é fraca? Porque eles não estavam aguentando ficar acordados, eles dormiram. Interessante. Então, meus amigos, meus irmãos, você que está inscrito no canal, você que porventura caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreva aí no canal. Nós vamos tratar de muitos textos, muitos versos que nós lemos isoladamente e que muitas das vezes nós entendemos errado até hoje. E nós vamos, com a ajuda de Deus, nós vamos procurar interpretar o texto corretamente. Tá? Nós vamos, nos vídeos seguintes, nós vamos, eu vou estar mostrando aí para vocês um livro muito interessante, um livro que vai contar dos reformadores, vai contar da história da Bíblia, vai contar um pouco da queda de Jerusalém,
Muito interessante esse livro. Esse livro é espetacular, ajuda a gente a compreender a Bíblia assim, de uma forma espetacular. Nós vamos estar sorteando aqui no canal. Mas para que possa acontecer isso, depois no próximo vídeo eu vou estar mostrando isso. Para que nós possamos, para que possa acontecer esse sorteio, eu preciso que vocês me ajudem. Então você aí que é inscrito, você que não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário, o que você acha, o que você achou desses textos, se você entendeu outra coisa, coloca aí nos comentários se você entendia diferente do que foi explicado hoje, daquela forma que eu falei primeiramente, enfim. E estamos aí. Estamos no campo de batalha. Que Deus possa abençoar os seus estudos, a sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!